Eu nunca fui o tipo de homem que se impressiona facilmente. Professor de história a vida inteira, acostumado a lidar com documentos, registros, datas, relatos que atravessam séculos. Tudo que sempre interessei foram fatos. Coisas que podemos observar, medir, comparar. Nunca fui religioso, nunca fui adepto do sobrenatural. A vida, na minha visão, tinha começo, meio e fim. E o fim era o fim. Sem segredo, sem mistério, sem continuação. Era assim que eu me orientava. Era assim que eu respirava. E talvez por isso que eu vivi naquela noite tenha me desorganizado tanto. Porque nada do que eu já li, estudei ou ensinei preparou meu corpo e minha mente para o que aconteceu quando meu coração parou. Não existe livro, não existe teoria, não existe lógica que dê conta daquilo que eu vi, ou daquilo que viu a mim. Tudo começou com um remédio novo. Um analgésico que meu médico havia receitado para dores crônicas nas costas. Dores que fazem parte da idade, parte dos anos de sala de aula, parte de uma postura descuidada que fui colecionando ao longo da vida. Comecei a tomar o remédio sem achar que ele seria problema. Mas no terceiro dia, comecei a sentir algo estranho. Meu coração batia rápido demais. Depois devagar demais. Uma palpitação estranha, uma falta de ar leve, um desconforto que eu insisti em ignorar porque era inconveniente demais admitir que algo podia estar errado. E naquela noite, aquilo piorou. Eu estava em casa, sozinho. Minha esposa tinha viajado. Minha filha insistiu para eu ir junto, mas eu disse que não precisava. E como me arrependo disso? Porque naquela noite, eu desmaiei no quarto sem ninguém por perto. Lembro de ter levado a mão ao peito, tentando entender por que meu coração parecia se embaralhar. Lembro de ter tentado sentar na cama para respirar melhor. Lembro do suor frio escorrendo pela minha testa e das minhas mãos tremendo sem controle. Lembro de ter pensado, por um segundo apenas, que talvez eu estivesse tendo uma reação grave. E então, tudo apagou. Mas o apagão não foi escuro. Não foi silencioso. Não foi como dormir. Foi diferente. Parecia que alguém tinha retirado o mundo ao meu redor de forma abrupta, arrancando não só minha visão, mas minha percepção inteira. O que me recebeu depois não foi escuridão. Foi nada. Um nada tão absoluto que fazia a escuridão parecer um lugar confortável. E, de repente, como se alguém tivesse acendido uma luz que já estava acesa, eu estava em outro lugar. Um corredor. Longo. Estreito. Silencioso. Iluminado por uma luz branca que não tinha origem, não tinha sombra, não tinha calorimetria. Era uma luz artificial demais para ser natural, mas orgânica demais para ser humana. Era uma luz que fazia tudo parecer suspenso, congelado, fora do tempo. O corredor não tinha portas. Não tinha janelas. Não tinha frestas. As paredes eram lisas, contínuas, quase brilhantes, como se fossem feitas de algo que não existe aqui. Era como estar dentro de uma ilustração minimalista, onde alguém desenhou apenas o essencial, e ainda assim deixou espaço para algo terrivelmente errado. Foi quando eu percebi que não estava sozinho. No final do corredor, parado, perfeitamente imóvel, estava L. Um homem. Pelo menos, a forma era de um homem. Alto. Ombros largos. Traje escuro, um casaco longo, que parecia de outra época. Algo que você veria em pinturas antigas, ou em retratos do século XIX. Digno, formal, rígido. Como alguém que está sempre preparado para anunciar algo importante. Mas o rosto não existia. Não era deformado. Não era sombra. Não era borrado. Era simplesmente ausente. Como se alguém tivesse apagado a face dele com uma precisão perturbadora. Onde deveriam estar olhos, nariz, boca, não havia nada. Apenas uma superfície lisa, neutra, sem expressão. E ainda assim, eu senti que ele me olhava. Sentia dentro de mim aquele olhar sem olhos, sem direção, sem linguagem. Eu tentei falar. Tentei perguntar onde eu estava. Tentei gritar, chorar, pedir ajuda, mas nada saía. Não havia ar. Não havia voz. Eu era uma consciência presa dentro de mim, observando tudo sem conseguir interferir. Era como se a minha presença fosse permitida ali, mas minha ação, não. O homem não se mexeu de imediato. Ficou parado, como se esperasse eu entender algo que não tinha sido dito. E o mais assustador é que, de algum jeito, eu entendi. Entendi que aquilo não era uma alucinação.
Não tinha sensação de sonho. Não tinha distorção. Era real, real de um jeito mais absoluto do que qualquer momento da minha vida desperta. O silêncio naquele lugar não era ausência de som. Era a presença. Presença de algo que observava. Algo que media. Algo que avaliava se eu deveria ou não seguir em frente. Um silêncio tão espesso que me pressionava. Como se tivesse peso. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Aquilo não tinha tempo. O tempo não se movia. Era como se eu tivesse sido retirado da vida e colocado num intervalo entre uma coisa e outra. Um intervalo que poucos atravessam conscientes. E então, ele se mexeu. Levantou o braço lentamente, como se o movimento fosse ensaiado. E apontou. Não para mim. Não para o chão. Mas para trás dele. Para o vazio absoluto, onde o corredor parecia terminar. Quando ele apontou, eu senti algo se abrir dentro de mim. Um reconhecimento profundo, primitivo, visceral. Algo dentro de mim sabia com uma certeza aterradora, que se eu seguisse na direção para onde ele apontava, eu não voltaria. Não haveria retorno, não haveria corpo me esperando, não haveria chance de despertar. Aquilo era uma fronteira. Uma fronteira silenciosa. E ele era o guardião. Eu senti meu corpo, ou o que restava da minha percepção corporal, vibrar. Como se o próprio lugar não quisesse que eu ficasse. Como se eu tivesse sido levado longe demais. Foi então que o chão começou a rachar. Não como madeira partindo. Não como pedra se quebrando. Era como vidro sendo pressionado por dentro. Como se algo estivesse empurrando a superfície da realidade e ela estivesse cedendo. As rachaduras brilhavam, pulsavam com uma luz branca intensa. E cada nova rachadura fazia o corredor tremer sob meus pés inexistentes. O homem não reagiu. Não se moveu. Não recuou. Ele apenas ficou ali, apontando. Como se dissesse é isso. Como se estivesse apresentando o destino. E quando o chão se partiu completamente, eu caí, mas não houve queda. Só um puxão. Um retorno violento. Como se alguém tivesse segurado minha consciência e, num único movimento brusco, arrancado dali e jogado de volta no corpo. Quando abri os olhos, eu estava no chão do meu quarto. Minha visão turva. Minha respiração falhando. Vozes ao meu redor. Gente chamando meu nome. Gente tentando me manter acordado. O som caótico da vida real voltando com uma violência que doía. E eu chorei. Não de dor, mas de reconhecimento. Porque eu sabia que tinha estado em outro lugar. Em um lugar que não existe no mundo físico. Um lugar que não pertence à nossa realidade. Os médicos disseram que meu coração parou por quase 3 minutos. Que eu tive uma parada. Que falta de oxigênio causa alucinações. Que a mente cria cenários fragmentados. Mas o que eu vi não era fragmentado. Era estruturado. Era consciente. Era preciso. E o mais assustador, era consistente demais para ser inventado pelo meu cérebro morrendo. Aquele homem. Aquela figura. Sabia que eu estava ali. Sabia que eu estava entre um mundo e outro. Sabia que eu estava à beira de atravessar. E não me deixou. Desde aquele dia, eu vivo com a sensação de que existe um limite do qual eu me aproximei mais do que deveria. Um corredor que continua existindo em algum lugar, esperando. Um homem sem rosto que talvez esteja quieto agora, mas não ausente. Uma fronteira que se abriu uma vez. E que pode se abrir de novo. Às vezes, quando a casa está silenciosa, eu sinto um arrepio subindo pela minha coluna. Um frio que não vem do corpo, mas da memória. Como se aquele corredor estivesse apenas a um pensamento de distância. Como se aquela figura ainda estivesse ali, imóvel, esperando o momento certo. E eu me pego pensando, com uma frequência que me assusta. Da próxima vez que meu coração falhar. Será que ele vai estar lá de novo? Será que vai apontar o mesmo caminho? E será que, da próxima vez, eu volto?